Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto. Estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa que tem o objetivo de discutir a medicina do Rio Preto, a medicina do passado, a medicina do presente, a medicina do futuro. E ele chama-se Saúde e Companhia porque nós estamos sempre aqui com uma pessoa, ou da área médica, ou da área da biomédica, enfim, todos os agentes envolvidos na saúde para discutirmos o futuro e como anda a nossa sociedade do ponto de vista ético, inclusive. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, sou professor da FAMERP, sou chefe da unidade de transplante de fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Domingo Marculino Braille, emérito da Unicamp, emérito da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Ele já está chegando. Hoje nós temos aqui conosco o Dr. Eudes Quintino. O Dr. Eudes é uma figura extremamente conhecida em Rio Preto e região. Ele é promotor de justiça, aposentado, é um homem que se envolveu com a bioética, fez pós-graduação conosco na FAMERP, tem uma atividade muito intensa e já teve uma atividade em vários comitês de ética e pesquisa aqui de São José do Rio Preto, como da Unesp, da Beneficência Portuguesa e do MC, e hoje ele é um representante da região na CONEP em Brasília, que é um órgão fundamental para regular o desenvolvimento e aplicação da pesquisa e da ética no país. Doutor Eudes, qual foi o seu aprendizado inicialmente nesses comitês de éticas que você teve a sua participação em São José do Rio Preto? E agora num órgão maior, que é fundamental, que é o CONEP em Brasília. O que é que muda? Qual foi o seu desenvolvimento da ética nesses comitês? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse programa, que é um programa que tem uma penetração muito grande em São José do Rio Preto e região. Então é uma satisfação em poder compartilhar de uma mesa cujos nomes são nomes de referência aqui em São José do Rio Preto e região. Inicialmente eu participei de um CEP. O CEP é um Comitê de Ética em Pesquisa. Aqui em São José do Rio Preto nós temos algumas instituições de saúde que têm o seu CEP. A finalidade do CEP é justamente fazer a avaliação de pesquisas, avaliação de trabalhos, de estudos envolvendo seres humanos. O CEP ele não é formado única e exclusivamente por médicos ou por profissionais da área da saúde. Pelo contrário, a própria resolução que instituiu o Comitê de Ética em Pesquisa determina que ele seja multi e interdisciplinar, quer dizer, envolvendo vários setores da sociedade, inclusive até mesmo de usuários, para que essas pessoas, analisando determinada pesquisa, possam ter uma decisão, uma definição. E o que é interessante passar também para a nossa comunidade é que qualquer um pode fazer parte de um CEP, de um Comitê de Ética em Pesquisa, e é um trabalho interessantíssimo, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que vai engrandecer e muito a pessoa que puder dedicar uma parcela do seu tempo. Na realidade, você está contribuindo com a sua comunidade, com o seu grupo social, em analisar pesquisas e estudos que envolvem seres humanos. Isso é muito importante e as pessoas ainda não conseguiram dar a verdadeira responsabilidade desse órgão. Aqui em São José do Rio Preto, você pode se apresentar, por exemplo, no Hospital de Base, no IMC, no Hospital do Coração, na Beneficência Portuguesa, na Unesp. Todas essas instituições têm o seu Comitê de Ética em Pesquisa. E ali você pode dar a sua colaboração. Não há necessidade que você seja um conhecedor profundo da área de saúde. Pelo contrário, a minha formação é jurídica e eu dou a minha parcela de colaboração dentro do meu conhecimento jurídico.
E esse convite que eu faço à comunidade é justamente para que tenham conhecimento que na sua cidade existe um comitê de ética e você, se tiver interesse, como voluntário, poderá ingressar num desses comitês. E eu tenho certeza que será um relevante serviço público que você está realizando. Nós temos, por exemplo, no juizado de menores, né, que a gente chamava o juizado, os comissários de menores, nós temos um exemplo que é clássico. Hoje, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente determina que seja feita a eleição. Para quê? Para que as pessoas que sejam votadas possam muito bem dirigir os caminhos desses menores infratores. E para esse serviço são remunerados. E, ao contrário do Comitê de Ética, que exerce também um trabalho muito relevante, um trabalho de cunho altamente social, representativo e não tem nenhuma remuneração. Olha, esse comentário, esse chamamento do Dr. Eudes é fundamental, porque é muito comum ainda a sociedade fazer o seguinte comentário: olha, mas no hospital universitário tem pesquisa, será que é bom para o paciente ir para um hospital desse? É fundamental, porque a pesquisa existe, ela é importante para o desenvolvimento. Hoje nós vivemos muito mais graças à pesquisa, e o que é mais importante é as pessoas saberem que o Comitê de Ética é aberto, que ele pode participar e não precisa ter conhecimento médico. O que ele precisa ter, primeiro, é bom senso para conduzir e opinar sobre uma pesquisa. Mas nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos no segundo bloco para discutir com o Dr. Eudes a evolução da ética na saúde pública. A TV da cidade mudou. Agora é TV Rio Preto, canal 7 da NET. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Eudes Quintino. O Dr. Eudes é um jurista que tem se dedicado nos últimos anos a estudar ética, inclusive com convites internacionais, quando ele escreveu um capítulo sobre transplante em um livro chamado Global Bioethics. E participou em vários comitês de ética e hoje está na CONEP. Doutor Eudes, fala rapidamente o que é a CONEP, qual é o papel da CONEP na ética brasileira? Tá. A CONEP é um órgão ligado ao Ministério da Saúde e significa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Eu que acrescentei com seres humanos para as pessoas saberem se localizar. Esse comitê, essa comissão, ela recebe todos os trabalhos científicos, significando pesquisas, e ela tem por obrigação analisar cada um deles para saber a respeito da conveniência, da oportunidade, da necessidade, da beneficência para o ser humano. Então, a título de curiosidade, por exemplo, células-tronco, um procedimento de células-tronco hoje no Brasil, células-tronco adultas, é um procedimento que tem aceitação na medicina? Sim, tem aceitação,
tem uma regulamentação. E as células tronco embrionárias? Ela tem a sua regulamentação? Sim, tem. Nós temos uma lei chamada Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105, de 2005, que regulamenta as pesquisas com células tronco embrionárias. Mas tudo, até chegar nesse ponto, tem que passar por um crivo de admissibilidade, de viabilidade, levando-se em consideração que o ser humano não é uma cobaia, que ele é participante de uma pesquisa científica. E nessa condição de participante, de colaborador, ele tem todos os seus direitos resguardados. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a 466 de 2012. Essa resolução ela regulamenta todos os direitos daquelas pessoas que participam de pesquisas. Então nós não vamos deixá-lo... Inclusive o direito de abandonar a pesquisa. O direito de abandonar no momento que quiser. E, se porventura a pesquisa for bem sucedida e ela estiver utilizando o medicamento que está sendo pesquisado, obrigatoriamente o laboratório terá que conferir a ela o direito de continuidade a esse medicamento. Ou seja, ela pode abandonar sem prejuízo. Sem prejuízo nenhum. E também, é bom que se frise, essa pessoa não é remunerada. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles recebem um valor, uma remuneração. No Brasil, é um serviço voluntário. Então não há remuneração. Porém, o sujeito que participa da pesquisa, ele tem todos os seus direitos resguardados. Por exemplo, se porventura, em razão da pesquisa, ele tiver uma sequela, ele tem o direito de pleitear judicialmente uma indenização para fazer frente a esse prejuízo. Isso é extremamente interessante porque isso dá a segurança do cidadão de participar. Por exemplo, nós temos a todo momento novas drogas surgem para vários tratamentos. Essas drogas é bom que a população entenda. Isso é primeiro feito uma pesquisa em animais, como o doutor Eudes colocou aqui, o ser humano não é cobaia, ele é feito em animais, ele tem feito uma fase. Depois que essa fase vai ser testada, essa droga, se mostrar algum resultado positivo em um pequeno grupo de pessoas, depois de um número de pessoas muito grandes, com observação muito interessante do Comitê de Ética, do Ministério da Saúde, enfim. E todas essas pesquisas que fazem com que, com certeza, eu e o doutor Eudes, quando nós nascemos, a população brasileira deveria ser estimada aí uma sobrevida de 50 anos. E hoje está se discutindo um funcionário público se aposentar ou não com 75 anos. Exatamente. Doutor Eudes, recentemente teve um médico que atendeu uma jovem paciente que cometeu um aborto e esse médico prontamente fez uma denúncia. Isso foi um motivo de discussão muito grande na sociedade, porque uma das pedras, a pedra fundamental da medicina é o segredo. O segredo médico é fundamental, tudo que se passa no consultório ali deve ficar. E isto foi uma discussão muito grande do ponto de vista ético, porque nós sabemos que, do ponto de vista ético, esse médico não poderia fazer esse tipo de denúncia. Como é que o jurista vê esse episódio? Em primeiro lugar, nós temos que buscar lá no Código de Processo Penal um artigo que fala o seguinte: qualquer pessoa do povo, quando tiver conhecimento da prática de um crime de ação pública incondicionada, poderá levar à autoridade policial o relato desse crime. É uma faculdade, porém, se for um policial, ele é obrigado a tomar as providências. Bom, nós estamos diante de uma situação que envolve o Código de Ética Médica. Além do Código de Ética Médica, nós temos também um crime estabelecido no Código Penal, que é o crime de revelação de sigilo. E o Código de Ética Médica, ele é incisivo quando ele afirma que o médico não pode, de nenhuma forma, revelar segredo que recebeu em razão da sua profissão. Então, nesse caso específico, essa moça ela tinha praticado o autoaborto, o médico realizou o procedimento adequado, salvando a vida dela,
Porém, imediatamente ele já solicitou o concurso da polícia e ela foi presa em flagrante delito. E nem ela não entendia, eu vim para o hospital, estou saindo para uma delegacia, o que eu fiz errado? Aí veio o médico e falou, olha, eu tomei conhecimento da ocorrência de um crime, que é o crime de aborto provocado pela própria gestante. Então eu tomei as providências. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Nesse momento, ele não poderia de forma alguma comunicar esse fato à polícia. Porque se tratava de um relato feito na intimidade médico e paciente. E justamente para que o médico pudesse tomar um procedimento mais adequado, ela revelou situações de foro íntimo, para que ele pudesse entender e diagnosticar e tratar, como ele fez. Só que nesse caso, ele vai ser processado pelo Conselho Regional de Medicina e a paciente, se ela quiser, ela poderá entrar com uma ação de indenização moral contra ele, porque ele alardeou um fato que ele tinha por obrigação omitir. Então ele colocou às escâncaras a vida dela para a sociedade e todo mundo ficou sabendo que essa moça praticou o autoaborto. Doutor Edson, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida para discutirmos o segredo, discutirmos a eutanásia, a morte assistida e voltaremos rapidamente. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, aqui com essa rica informação do Dr. Eudson, um homem que tem uma experiência em vários comitês de ética e na CONEP. E se nós lembrarmos que a pedra angular da medicina é o segredo médico, né? Nós temos um documento que é antes de Cristo, o juramento de Hipócrates, onde ele é extremamente claro quando ele fala que o segredo médico é fundamental. Por outro lado, esse documento, ele praticamente não faz nenhum comentário. Imagina que isso era antes de Cristo, onde existia basicamente duas medicinas, uma medicina do povo livre, uma medicina do povo escravizado. Nessa fase começou a aparecer a medicina científica. Mas se nós imaginarmos que, quando nós discutimos aqui no bloco anterior, eu quero ver a opinião do Dr. Eudson a respeito do ponto de vista ético do aborto, por exemplo, Stuart Mill fala que você tem a tua individualidade. E como você tem a tua individualidade, se a mulher ela está grávida, ela, teoricamente, ela tem o direito de abortar, não é minha interpretação. Minha posição pessoal, eu sou contra o aborto. Não é? Mas eu gostaria de ouvir a opinião jurídica, ética do Dr. Eudson, qual é a visão que ele tem dessa autonomia da mulher para praticar o aborto, na visão, sua visão, Dr. Eudson. Conforme muito bem o doutor Renato falou, no direito romano, as mulheres elas tinham pleno domínio, liberdade e autonomia para praticar o aborto. Diziam os romanos que ela tinha direito absoluto sobre suas vísceras. Né? E com a codificação do nosso direito, principalmente depois da Constituição de 1988, onde nós prezamos aí, acima de tudo, o princípio da dignidade da pessoa humana,
E, paralelamente, o nosso Código Penal ele estabelece o aborto, né, ou o abortamento, e as modalidades que são permitidas à realização desse abortamento. Quando for para salvar a vida da gestante, quando a mulher for estuprada. Agora, mais uma modalidade, que é o aborto de feto anencéfalo, né, que o Supremo já decidiu, mas nós não temos ainda uma lei ordinária a respeito. Então, nessas modalidades, a mulher tem total autonomia para se manifestar. Nas demais modalidades, a mulher, apesar de ter autonomia, essa autonomia dela não tem nenhuma cobertura legal. É totalmente ilegal na nossa legislação. Então, no instante que ela falar que o embrião é dela e ela dá o caminho que ela quiser para o embrião, o Estado, através da sua força legislativa, coercitiva, fala para ela o seguinte: não, esse embrião não é só seu. Ele é também meu. Da sociedade. É da sociedade. Então você não pode fazer isso porque você está contrariando as regras ditadas pela própria sociedade. E se você o fizer, você responderá pelo crime. Então não adianta você falar que o embrião é seu, que você não vai poder praticar o aborto. É a mesma coisa na área de transplantes, né? Transplante de rins, por exemplo. A lei permite que seja feito o transplante até o parentesco de 4º grau. Aí a pessoa, você é amigo de uma pessoa que ela precisa do transplante e você se apresenta para o médico e fala: doutor, eu sou amigo dele, sou padrinho da filha dele batizado e eu queria servir, eu queria doar o meu rim. Aí o médico vai falar: não, você não pode, porque você não está dentro daquela linha estabelecida pelo legislador, que é até o 4º grau. Você é amigo, e como amigo você não pode. Aí ele vai te responder: mas doutor, o rim é meu, eu vou dar para quem eu quiser. Aí o Estado fala: não, você não vai dar desse jeito. Você tem que entrar com uma ação judicial, eu vou analisar se você, em razão desse procedimento, vai sofrer algum dano, e se a pessoa vai ser beneficiada. Porque se não for eu, Estado, terei 2 doentes. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, esse é um raciocínio interessante, porque a pessoa fala: não, mas é meu, eu vou doar para quem eu quiser. Não, você não pode doar para quem você quiser. Você não pode doar o seu esperma para um irmão seu para que ele possa ter um filho. E essas normas jurídicas da sociedade é fundamental. Só existe um caminho, é o caminho dentro da lei. Você pode não gostar da lei, pode criticar a lei, mas o que torna um país civilizado ou não são as leis, né? Isso é que nos baliza as atitudes de nossa vida. Doutor Eudes, tem outras questões éticas importantes na medicina, por exemplo, a eutanásia. Eu tenho uma doença terminal, entendeu? E eu quero ter uma morte assistida, eu quero, enfim... Todas essas questões, a morte assistida, a eutanásia, como é que fica do ponto de vista jurídico? Qual é a visão dessas dificuldades médicas? Do ponto de vista jurídico, a eutanásia é um crime de homicídio que nós chamamos de homicídio piedoso ou homicídio caritativo. Quer dizer, você está provocando a morte daquela pessoa em razão da piedade, em razão da caridade, em razão até da solidariedade humana. Mas é crime no Código Penal. Ele é considerado crime, eutanásia. Não é praticada no Brasil, é bom que se diga. Isso, né? Não é praticada crime. No Brasil. Estamos discutindo Exatamente. teorias. Se ocorrer a eutanásia, o que vem a ser a eutanásia? Vem a ser a morte de uma pessoa de forma abreviada, antecipando o momento correto da morte. Então a eutanásia exige um agir ou um não agir do profissional de medicina. Então, conforme eu disse, ela é considerada crime no nosso Código Penal, de homicídio. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que criou a figura da ortotanásia. A ortotanásia, ela é uma prática em que o médico, sentindo que o paciente está em estado de irreversibilidade, ele poderá aplicar cuidados paliativos a fim de minorar
a dor e o sofrimento do paciente. Ele não vai dar o medicamento para a cura da doença porque não tem mais cura. Mas ele vai dar o alívio, ele vai dar o conforto espiritual, ele vai dar o conforto familiar para aquele paciente. Quer dizer, ele vai encaminhar o paciente para a morte. E a ortotanásia significa a morte correta, a morte no momento certo, a morte adequada, a morte recomendada. Então, para nós, hoje, no direito, nós estamos lançando mão dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. O anteprojeto do Código Penal já traz previsão expressa a respeito da ortotanásia, não considerando a ortotanásia crime. Bem, o doutor Enzo colocou uma coisa aqui extremamente importante. Eu sou cirurgião há muitos anos, eu formei em 1982. Hoje eu trabalho o que eu chamo na fronteira da vida e a morte. Eu tiro agora mesmo, nesse momento, eu acabo de sair do centro cirúrgico realizando um transplante, eu tiro um órgão de quem morreu, que é um fígado, e ponho numa pessoa que está a morrer. Então, o transplante é você lidar ali entre a morte e a vida. Mas essa questão dessa frase que o doutor Enzo colocou aqui, de abreviar a morte, é muito pesada para nós. Quando nós levamos o doente para o centro cirúrgico, ele tem uma reunião com a família, ele sabe qual é a possibilidade de morte, se é de 20% ou 30%, mas quando tem o insucesso é um peso muito grande para nós, porque esse abreviar a morte, esses minutos finais, ou esses meses, são às vezes momentos de reconciliações, de perdões, e é extremamente importante. Então eu acho que abreviar a morte é uma coisa que nós não devemos praticar, devemos assistir para dar boa morte. Doutor Eudes, nós estamos chegando no final do programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor. Então, finalizando, eu volto a agradecer o convite que me foi feito. É um prazer muito grande participar dessa bancada com o doutor Renato. O doutor Braille, infelizmente, em razão de outros problemas, não pôde comparecer. E a respeito da bioética, só finalizando, eu queria fazer esse convite, reiterar o convite, para que as pessoas que tenham interesse procurem essas instituições cujos nomes foram declinados aqui, para se oferecerem como voluntários a fim de participar do Conselho de Ética e Pesquisa. É um trabalho muito agradável, é um trabalho inovador. Você vai estar em contato com tudo aquilo que está acontecendo em torno de pesquisas com os seres humanos e você vai dar a sua contribuição como cidadão. Então, deixo aqui meu abraço para o doutor Renato e só para falar da importância do trabalho que o doutor Renato desenvolve. No final do ano passado, estive em um congresso em São Paulo e lá, conversando com um médico, ele falou assim, eu tenho um grande amigo que mora lá em São José do Rio Preto, doutor Renato Silva. Eu falei, é uma pessoa também que eu admiro muito. E antes de eu falar que eu admirava, esse médico, colega seu, teceu os maiores elogios a seu respeito. Muito obrigado. Como dizia minha avó, mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Paz e saúde para todos.